E aí, vamos embora, turma. Simbora, começando aqui mais uma edição do nosso Minuto Geográfico ao vivo pelo Instagram e também posteriormente esse vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Também vou postar no grupo fechado do WhatsApp para as pessoas que não acompanham aqui ao vivo, para que possam acompanhar as principais notícias para esse início de semana envolvendo a geopolítica internacional. Nós vamos entrando porque hoje eu tenho duas pautas bem interessantes. A primeira delas envolve as relações entre Brasil e Venezuela. A gente bem sabe que o governo Lula tem relações muito próximas ao governo do Nicolás Maduro. São dois aliados históricos, Brasil e Venezuela, nesse contexto mais recente, também no passado ali, envolvendo o governo de Hugo Chávez. Mas agora o Brasil parece que tem uma posição mais delicada. A gente sabe que a Venezuela convocou um pleito, um processo eleitoral. Maduro se declara reeleito. Ele diz que foi reeleito, que ele teve a maioria ampla, maioria dos votos, mas a gente bem sabe que boa parte da comunidade internacional tem criticado esse processo eleitoral da Venezuela. O Brasil, no primeiro momento, chegou a afirmar, através do Celso Amorim, que foi representando o Brasil, a comitiva do Brasil, para acompanhar as eleições da Venezuela, dizendo que as eleições tinham acontecido de uma forma tranquila, tudo dentro do normal, mas à medida que as denúncias foram ganhando corpo e documentos foram surgindo, o Brasil começou a mudar o tom, mas sempre com muita cautela, com muito cuidado, visto que existe uma relação entre o presidente do Brasil, o governo federal, e o governo da Venezuela. E aí o que acontece? O Brasil diz que não reconhece a vitória de Maduro, mas diz também que não reconhece a vitória da oposição e fez a proposta de ter mais transparência no processo eleitoral. Difícil. Eu disse para vocês aqui já anteriormente que a Comissão Nacional Eleitoral é ligada ao presidente, ao ditador Maduro. As instituições do país estão completamente, no contexto da Venezuela, contaminadas, e havia uma proposta de se convocar um novo processo eleitoral. Mas o que é que eu quero trazer para vocês de novidade? O presidente da Argentina, o Javier Milei, já estava numa rota de colisão com o Nicolás Maduro, desde o período eleitoral, ele dizendo que se caso ganhasse as eleições na Argentina, a Argentina iria romper as relações com a Venezuela, mas não por conta da Venezuela, mas sim por conta do governo de Maduro. Essas ofensas e trocas de acusações públicas chegaram num patamar assim, muito forte, muito significativo, a ponto da Venezuela expulsar membros, comitivas diplomáticas de países que criticaram fortemente o processo eleitoral e não reconheceram a reeleição do Nicolás Maduro. E um dos países foi a Argentina. Resultado, a embaixada da Argentina em Caracas hoje encontra-se sob responsabilidade do Brasil. O Brasil está tomando conta do prédio. E dentro do prédio você tem pelo menos 6 opositores ao governo de Maduro que escolheram o prédio da Embaixada da Argentina para fugir do regime de Maduro, para tentar se, de alguma forma, buscando abrigo. A Venezuela, o governo de Maduro, mandou cercar o prédio da Embaixada agora no final de semana, disse, olha, ninguém entra, ninguém sai, e mandou cortar a eletricidade, dando sinais de que poderia invadir. Só que a gente sabe que pelo direito internacional, pelas mais diversas convenções diplomáticas, se a Venezuela invadisse o prédio de uma embaixada de um outro país, isso poderia abrir um precedente, gerar problemas aí maiores, de acordo com as convenções de Viena sobre as relações diplomáticas e relações consulares. O Brasil assumiu a responsabilidade pelo prédio, o prédio não foi invadido, diga-se passagem até agora, mas a Venezuela no final de semana revogou unilateralmente e disse que o Brasil deveria deixar o prédio e que o prédio iria agora ficar sob responsabilidade da Venezuela, seria invadido, em outras palavras, as pessoas que estavam lá dentro seriam presas. O Brasil deu uma pressão dizendo que não era um direito da Venezuela
afirmar ou romper unilateralmente com essa questão e compete à Argentina escolher um novo país para cuidar daquele prédio que é responsável pela representação diplomática da Argentina em território venezuelano. Então, assim, bem tensa essa questão. O Itamaraty já disse, já garantiu que o prédio segue sob responsabilidade do Brasil até que a Argentina tome algum posicionamento. Se a Venezuela entra no prédio e desfaz uma ordem, não só da Argentina, mas acaba expulsando os brasileiros que ali estão representando esse contexto diplomático, aí sim nós teríamos uma crise muito forte. Lembrando que parte da esquerda latino-americana já criticou o Maduro, já falou o Chile, Peru e outros países, Colômbia, o México talvez um pouco, o Brasil ainda muito delicado nas declarações, porque existe esse contexto de ordem ideológica e essa aproximação entre os dois governos, mas parece que nesse contexto, nesse momento, o Brasil teria aí segurado essa ideia do governo de Maduro para tomar o prédio da Embaixada da Argentina, o Brasil fazendo aí esse meio de campo, em tese usando prestígio. O Brasil é estratégico para a Venezuela, faz fronteira com o país. O Brasil recebeu um fluxo muito grande de refugiados que aqui estão e deve receber ainda mais diante dessa crise. Eu disse para vocês desde o início, as pessoas mudam de pauta com certa facilidade. Em tempos de internet, as pessoas trocam e a cada semana uma novidade. Pararam de falar sobre a Venezuela, mas a crise segue posta nesse país. Falando em crise, deixa eu entrar em mais uma pauta que é interessante. O mundo fala da guerra da Ucrânia fortemente. Fala-se bastante das guerras no Oriente Médio, notadamente faixa de Gaza, Hamas, Cisjordânia, Israel e companhia. Mas hoje, a maior crise humanitária, o número de mortos é muito maior. Se eu juntar o número de mortos no contexto da Ucrânia e no contexto da guerra em Gaza, uma guerra que tem sido muito esquecida, tornou o terceiro maior país da África num cenário de caos. Agora eu digo para vocês, se perguntarem hoje, dia 9 de setembro, qual é a maior crise humanitária do mundo, podem colocar na conta um país chamado de Sudão. Sudão é o terceiro maior país da África, é uma bomba relógio do ponto de vista geopolítico, porque é um país que faz fronteira com 7 outros países que são extremamente sensíveis, que tem uma porosidade ali geopolítica, uma instabilidade muito forte. E o Sudão, vocês podem olhar no mapa depois, ele é banhado pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele vai ali seguindo pelo Canal de Suez até o Mediterrâneo. Ou seja, uma guerra de grandes proporções no Sudão afeta o Mar Vermelho, afeta o comércio marítimo que utiliza o Canal de Suez para conectar o Ocidente ao Oriente. Então, é uma guerra esquecida, mas que, de repente, as pessoas podem, num dado momento, começar a priorizar. O Sudão tem ali 50 milhões de habitantes, tem um território um pouco maior que o estado do Amazonas, tem uma população significativa, boa parte da população em extrema pobreza, 10 milhões de pessoas, um quinto da população sudanesa sofreu algum tipo de retaliação e teve que migrar ou dentro do país, são deslocados internos, ou para fora do país, no contexto de refugiados. A crise do Sudão é pior do que a crise que abateu a Etiópia há anos atrás, pior do que aquela crise do Congo. Pela posição geográfica, é uma bomba relógio, geopolítica. Por quê? Fronteira ali com 7 países, um país banhado pelo Mar Vermelho, tem interesse de óleo, gás e companhia, e o antigo ditador do país, naquele contexto, o Omar al-Bashir, foi um dos derrubados pelo contexto da Primavera Árabe. Importante também lembrar que o país mais jovem da África, em tese seria o país mais jovem do mundo, recentemente fundado, o Sudão do Sul, veio de uma fragmentação do Sudão. Então, um pedaço do Sudão separou-se, criaram o Sudão do Sul,
Você tem ali presença chinesa, presença russa, presença americana, Turquia, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Bem, você tem vários países com grupos rebeldes locais, paramilitares, grupos que apoiam o governo local. Então o Sudão encontra-se dividido. São várias forças muito bem armadas por países dos mais diversos continentes que enxergam no Sudão um local estratégico para bases militares, para comércio, pelo contexto do Canal de Suez e companhia. Então, a implosão do Sudão, a implosão do país, ameaça o Canal de Suez, que é uma artéria fundamental do comércio global, além de ameaçar, eu tenho que falar o óbvio aqui para vocês, parte da população. 10 milhões de refugiados e deslocados internos, de um total de 50 milhões de pessoas. Só para dar um dado a vocês, está o maior debate agora na Europa sobre abrir ou fechar as fronteiras. A AfD, um partido muito forte agora na Alemanha, tem crescido com um discurso antimigratório, dizendo que tem que preservar a identidade alemã, que tem que fechar as fronteiras, que a presença migrante é muito perigosa. A França também, o grupo da Marine Le Pen tem crescido nesse contexto. E eu estava vendo por curiosidade, tem uma cidade francesa, eu não conheço, nunca fui, ao sul do Canal da Mancha, que tem 60% da população sudanesa. Imagine, uma cidade da França com mais da metade da população de origem sudanesa, é uma população de maioria árabe e muçulmana. O Sudão é um país que faz parte do mundo árabe e boa parte da população seguindo o Islã, tá certo? Uma cidade que fica ao sul do Canal da Mancha. E aí França, Alemanha, Europa, países estão preocupados, porque é uma bomba relógio. Uma crise no Sudão é uma crise mais 7 vizinhos, crise no Mar Vermelho, que poderia gerar uma nova onda migratória na direção da Europa. E você tem os países vizinhos como aquele contexto mesmo do Sahel, aquela área ali que é muito forte, muito instável do ponto de vista geopolítico. Isso tudo pode gerar um fluxo migratório bem forte, ok? Tranquilo, turma? É isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para a gente comentar aqui. Era para eu ter entrado pela manhã, mas a correria não me permitiu. O importante é que a gente entrou. Eu vou deixar gravado aqui. É fácil reconstruir o Sudão? Não. Não é fácil reconstruir o terceiro maior país da África, 50 milhões de habitantes. São combates impiedosos. O Sudão nunca teve um período de paz. O Sudão ficou independente nos anos 50. Tem uma área muito forte separatista de Darfur. O Sudão do Sul, que separou-se e criou seu próprio país, seu próprio cenário, tem presença estrangeira muito forte. É um local, é território hostil, como a gente já vinha comentando, e a ONU inerte. Nada tem a fazer, pelo menos nesse contexto. E a Rússia está de olho, até o Irã. Querem permissão para estabelecer uma base naval no Sudão, banhar dessa base pelo Mar Vermelho, proximidade do Canal de Suez e assim por diante. Tranquilo, pessoal? É isso. Um forte abraço para vocês. Saúde e paz. Eu vou atualizando. E é isso. Bora simbora. Beijo. Valeu. Fui. Simbora.